Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui muito animados. Eu quero saber se você que está aí já se inscreveu no canal. Se inscreve no canal, custa nada, gente. Já deixa seu joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, mais as pessoas vão entender a relevância desse assunto. E o canal vai crescer cada vez mais, a nossa rede de apoio vai se fortalecer e é tudo que eu quero, tá bem? Falando de apoio, quero falar com vocês também do IEPSIS, que é o Instituto de Capacitação de Pais e Profissionais. Tá sempre aqui com a gente também no canal, né? Vamos dar uma olhadinha. E aí, só ao longo do nosso bate-papo, vai ficar passando o QR Code aqui para vocês darem uma olhadinha na grade de cursos que tem, tá bom? Não deixem de conferir. Vamos ao nosso bate-papo de hoje. Bom, quem acompanha o canal está familiarizado, né, que esse assunto é o meu calcanhar de Aquiles. Dentre todas as dificuldades que foram me acompanhando aí ao longo da minha caminhada com o autismo, esse é o que segue de mão dada comigo, entendeu? Não larga da minha mão, não foi nem afrouxando, né? Nessas questões de seletividade alimentar. E aí, quando a gente pensa numa terapia alimentar, quando que seria a hora certa de dar a alta, né? Eu sei que muitos de vocês aí, a gente pensa em terapia alimentar, é uma realidade muito nova para muitos, muito distante para a grande maioria aí que a gente pensa. Inclusive para mim, né? Ainda é muito inacessível para a grande maioria de nós, né? E ela é um dos grandes nomes quando a gente pensa em seletividade alimentar. Não é a primeira vez aqui no canal. Já tive a grande honra de tê-la aqui, quero tê-la mais vezes também. Então, recebam com muito carinho Cíntia Pérez. Uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Mirela. Para mim é um prazer voltar a falar de um assunto tão importante. Espero poder contribuir aí para quem te acompanha. Pois é, você continua ainda sózona, né, dos grandes nomes do nosso Brasil, e a gente pensa o tanto que a gente continua sozinha nisso também, né? Acho que agora tem bastante gente boa trabalhando, né? Bastante, você está sendo, assim, otimista, Cíntia. Mas tem pessoas muito, muito importantes aí trabalhando também. Mas eu acho que você traz um ponto que é relevante de fato, porque quando a gente pensa em autismo especificamente, seletividade não acontece só para pessoas autistas, né? Mas como a gente vai falar desse público em geral, em que a prevalência é muito maior, né? A gente fala de 70%, 90% das pessoas com alguma questão alimentar, não só somente seletividade, a gente até pode falar um pouquinho disso. A gente já tem uma escassez de profissionais capacitados de verdade para lidar e intervir com pessoas autistas. Quando a gente pensa nas questões alimentares, isso diminui muito mais, porque não é todo aquele grupo de profissionais que são capacitados que querem também trabalhar com essa demanda. Sim. A gente discute muito isso na nossa área, o que está no nosso escopo de competência. Então, eu ser psicóloga e analista do comportamento não me habilita para trabalhar com qualquer demanda. Não. Eu posso. No Brasil, eu até posso, porque não tem uma regulamentação específica que me impeça de abrir ali o meu consultório e dizer que eu posso atender quaisquer demandas que tenham relação com a minha área. Mas eu tenho que entender se isso está no meu escopo de competência. Sim. Então, todo mundo está apto, estuda para trabalhar com alimentação? Não, isso não é uma realidade. Assim como não é todo mundo que está apto a trabalhar com pessoas autistas de suporte nível 3, por exemplo, que não está apto para trabalhar com pessoas que necessitam de alvos para habilidades sociais. A gente tem muitas segmentações quando a gente pensa na necessidade, porque é um quadro muito plural, é muito heterogêneo. Então, não dá para a gente ser bom em tudo ou estar apto em tudo, mas tem caminhos para a gente trilhar nesse sentido, né? Então. Mas aí, nesse
nesse raciocínio, sim, tem uma escassez muito grande perto da demanda que existe, né? Exato. Mas você sabe o que eu sinto também, Cíntia? Acho que essa questão da seletividade, que também é só uma das questões alimentares, né, que a gente tem no autismo. Mas eu acho que todo mundo começou a falar muito de seletividade alimentar, seletividade, foi se popularizando, entre aspas, assim, esse termo e tal. Mas os profissionais começaram a ler um pouquinho até a página 2. Ficou um negócio raso. Então, eu comecei a sentir, o que eu sinto na prática? Que muitos profissionais começaram a falar que trabalham com isso, entende? Começaram a dizer que tratam disso, começaram... entender sobre isso, né? Claro. Então, antes a gente não via profissionais falando sobre. Então, assim, meu Deus, um unicórnio. Achei alguém. Quem? Só a Cíntia. Não tinha mais ninguém. Agora a gente até encontra alguns, mas a hora que você vai ver mesmo, porque é tão complexo, a gente que vive isso, né? Então, assim, eu que já sou gata escaldada, eu já... Já vou na desconfiança já. Mas aí também você não precisa ser como eu, porque eu já sou mais irritada. Você não precisa ser como eu sou, né? Mas porque, na grande maioria das vezes, quando eu vou ver, e das famílias, amigas e tudo na prática, é aquela pessoa que fala que vai lidar com isso e, de novo, até a página 2. Entende? Assim, não foi, de fato, se aprofundar, não está pegando uma supervisão. Ela leu algum livro ali sobre e ela está se dizendo especialista. E ela está dizendo... Assim como no autismo, de maneira geral, assim como não no só na autismo alimentação. no geral. Eu já venho trabalhando há alguns anos com esse foco específico. E eu vou te dizer que a minha inquietude é constante. Então, tem muita coisa que muda. A gente está falando de ciência, a ciência não é estática. Então, eu estou sempre buscando coisas novas ou cursos novos. E aí, a gente tem uma limitação no Brasil quando a gente pensa em cursos novos. Então, a gente precisa ir buscar fora. Isso também é uma coisa que acaba interferindo, porque, de alguma maneira, fica um processo mais elitizado. Então, eu não consigo fazer todos os cursos que eu gostaria, porque não dá para pagar todos os cursos que eu gostaria. Os treinamentos iniciais que eu fiz, eu me desloquei para fora do Brasil, para conseguir ficar num centro, observar um pouco, aprender, né, esse início. Então, tem uma questão aí que é importante mesmo de escassez de estudos. Isso eu estou falando na análise do comportamento. A análise do comportamento é uma das ciências aí que vai lidar com essa questão. E aí a gente necessita de um time interdisciplinar, que eu acho que vira uma outra barreira para as famílias, porque nem toda família vai ter acesso a uma equipe completa, ou vai poder arcar com os custos de uma equipe completa, ou vai encontrar uma equipe completa que seja capacitada na sua cidade. Isso. Então, agora a gente está aqui num polo que é São Paulo, e já é escasso. Imagina quando a gente vai para outros locais do Brasil, isso é bem complexo, né? Mas sobre essa questão do quanto que você entende para trabalhar, acho que eu tenho essa questão de, e agora, né? O que mais a gente precisa entender? Nas nomenclaturas, eu citei agora, não é só a seletividade, porque na área, mundialmente, não só para a TEA, tem um debate atual sobre os diagnósticos também. Existe o diagnóstico de TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, e tem a discussão sobre o diagnóstico de DAP, que é o distúrbio alimentar pediátrico. Onde eles se encontram, onde eles se diferenciam. Os últimos artigos discutindo sobre isso são do final do ano passado, do final de 2024. E ainda não há um consenso 100% estabelecido. Então, a gente precisa entender, porque isso vai impactar em políticas públicas, por exemplo. Se eu não sei o que eu estou tratando, se eu ainda não tenho definições muito claras, como é que eu vou pesquisar sobre o assunto considerando-se grupos? Então, ainda tem muita coisa para se caminhar. Mas, do ponto de vista da intervenção, para o analista do comportamento, assim, isso importa, entender o diagnóstico para mim, né, pelo menos, Cíntia, importa, mas eu vou lidar com o que é manifesto. Então, eu tenho que entender quem é aquela pessoa. A gente costuma falar crianças, né? Mas e os adultos que cresceram sem suporte, que são seletivos? Qual que é a demanda daquela pessoa? Qual que é a demanda daquela família? Como que ela está do ponto de vista de saúde? Como que ela está em relação aos aspectos orgânicos? Então, ela tem condições de se alimentar? Então, ela tem até uma diferenciação que eles tentam separar feeding e eating, né? Então, eu tenho um distúrbio alimentar ou eu tenho um distúrbio da alimentação. Às vezes eu não como porque eu tenho uma alteração.
em toda a minha estrutura, eu tenho alterações em uma parte que é a fonoaudióloga que vai dar conta de avaliar. Porque tem a ver com todo o desenvolvimento de motricidade orofacial. Deglutição, Deglutição motor, envolve mastigação. tudo. Isso. Estruturas e funções, né? Então, qual que é o nível de preservação dessas estruturas e funções? E aí não adianta eu chegar ali como analista do comportamento, querer implementar um procedimento, se essa criança não consegue engolir, por exemplo. Sim. Né? Aí a gente volta nas questões de escopo, o que cada área tem que fazer. E no fim das contas, tudo isso importa. Não dá pra gente separar, porque é uma intervenção, eu acho que eu classificaria como uma intervenção de risco. Então, tem crianças que têm níveis de alteração que vão ter uma alimentação interal, uma alimentação via sonda. Então, é bem delicado. E por isso que você começou falando que uma das suas maiores dores, né? Isso envolve a vida do seu filho, diretamente. É diferente e não reduzindo, né, claro, a importância de ensino, mas é diferente você estar ali num processo de alfabetização ou de ampliação de habilidades sociais. Isso. E você ter uma demanda que é de manutenção da vida. Da vida, exato. Então, esse é o ponto. Então, quando você tem uma demanda de manutenção da vida, a expectativa do pai dificilmente vai estar alinhada com a expectativa da equipe em relação à velocidade de aquisição. Então, às vezes, a gente vai todo feliz ali contar, olha, ele deu passos importantes, ele se aproximou do alimento, mas ele comeu? Né? Eu falo, não, ele ainda precisa de um tempinho para comer, desculpa. E aí é quase frustrante essa resposta, porque o que você quer é que ele coma aquele alimento, porque é isso que vai fazer ele se manter vivo, não ele se aproximar, não ele cheirar, mas faz parte daquele processo, né? Aí a questão da comunicação com a família, né? Se a família entende todo esse passo a passo desse processo, se tem essa comunicação, olha, são todas essas etapas, né? Agora, se não tem essa comunicação, você realmente só fica mirando ali no final, você não entende o quanto, né? Para chegar naquilo, essa etapa é tão importante. Isso. Que é aquilo que você disse, né? Assim, você sempre pontua, traz sempre a família aqui para o CERN. A família, em todo o processo terapêutico, Sim. ela tem a sua relevância, ela faz essa E não terapêutico também, né? No processo de desenvolvimento de um ser humano. De um ser humano, sim. É como que você tira central. da equação, né? Como parte da equipe, né? Na verdade. Ela é central, ela é ambiente dessa criança também. E aí, do lado de cá, Mirella, acho que assim, hoje eu vou falar como terapeuta, né? Eu acho que essa é uma das maiores dores do grupo de terapeutas. Então, eu supervisiono muitas pessoas e constantemente eu recebo essa... Não sei se eu posso falar queixa, mas essa angústia, né? Essa preocupação de, puxa, a família não adere, né? E às vezes a família não adere mesmo, Sim. tá? E a gente tem que entender o porquê. Então, do nosso ponto aqui técnico, a gente tem que entender tudo o que existe e que é de responsabilidade nossa, como terapeutas. Então, o que eu tenho que fazer para aumentar a probabilidade de adesão dessa família? Então, também tem uma parte de responsabilidade nossa. Mas também eu vejo muitos casos em que isso tudo está sendo cuidado e ainda assim a gente não consegue. Porque também existem pessoas do lado de lá que têm necessidades. Uma família que chega para intervenção, não chega para intervenção porque ela quer, ela chega porque ela precisa. Então, não necessariamente aquela mãe, aquele pai está motivado para fazer aquilo que a gente está propondo. Eles não vão super felizes para uma reunião de orientação, eles têm que ir. Sim. Né? Quando a gente se envolve em coisas que a gente gosta, às vezes a gente já tem dificuldade de manter, né? Imagine quando são questões ali da vida que a gente não optou, enfim. Então, tem vários pontos, né? A gente tem aqui uma audiência bastante de pais, eu acho que eu não preciso ficar entrando tanto em procedimentos técnicos, mas a gente precisa entender o que há de científico para aumentar essa adesão. Tem uma estratégia melhor de abordagem dos pais que aumenta essa intervenção? Assim, falando bem por cima, né? A gente sabe que treino de pais é muito melhor do que orientação de pais. Não adianta eu chamar aqueles pais e falar, você tem que fazer assim. Blá, Tchau. Tipo assim, blá, blá, blá. Porque ele só não de sabe fala. como fazer. Ele não tem habilidades para fazer aquilo. Né? E se ele soubesse, ele não estava aqui com a gente. Né? Então, às vezes, os terapeutas falam, puxa, mas eu falei de novo. Sim, por isso que eles estão aqui. Agora, por outro lado, a gente também pensa do lado de cá, quais são os limites? Porque a gente também não pode conduzir um trabalho por anos que a gente sabe que não vai ser efetivo por
algum motivo, ou da adesão, enfim, por algum motivo a coisa não está acontecendo. E aí também é antiético a gente prorrogar uma situação. Então, às vezes a gente conversa, olha, quando for um outro momento, se você quiser voltar, a gente pode voltar a fazer. Tem mães que falam pra mim, Cíntia, eu não vou dar conta disso agora. Assim, eu não quero mexer com a alimentação. Porque eu não vou mentir, não é um processo fácil. Não. A gente tenta fazer um processo mais leve possível. Mas é uma demanda muito difícil, gente. Pensando nas crianças, né? Eles têm uma recusa muito intensa, vem outros comportamentos associados. E às vezes aquelas pessoas também não estão prontas para ter que lidar com isso agora. Quando eles chegam para alimentação, tem algumas vias lá na clínica, né? Tem gente que vem só para intervenção alimentar e já tem equipes de atendimento. E tem gente que já está lá dentro fazendo intervenção tanto abrangente quanto focal, né? Focal seria alimentação, por exemplo. E às vezes chega alguém de fora e você vê que tem tantas demandas, tantas questões relacionadas ao comportamento que você não vai conseguir atuar em um pilar sozinho. Porque a criança não precisa comer com a gente, ela precisa comer na vida. Então ela começa na intervenção, né, mais estruturada, só que essa pessoa vai comer, até falei isso numa outra conversa nossa, todos os dias, várias vezes por dia e para o resto da vida. Não é um comportamento opcional, ele é obrigatório. Sim. Então, se eu não habilitar essas pessoas que são a vida real desse indivíduo, ele não vai ter sucesso, porque depois eu vou dar uma alta, e a gente pode discutir um pouco sobre isso, e eles vão voltar. Porque aquele ambiente não estava preparado para continuar lidando com as demandas dessa pessoa, entende? Sim. Então, a gente aqui do lado de cá tem que olhar para tudo isso. Eu tenho que ser empático, eu tenho que ser acolhedor, eu tenho que ser cuidadoso com todos os processos dessa família, eu tenho que entender quais são os valores dessa família, o que é importante para eles, o que é significativo na vida deles, para eu conseguir levar uma intervenção que vá de encontro a isso. Eu vejo, às vezes, muitos terapeutas fazendo uma intervenção de acordo com o que ele acredita que é correto. Mas o que você acredita como terapeuta é compatível com o que a família busca para a vida? E a gente tem que lidar com as nossas frustrações, né? Eu falo, gente, o terapeuta não pode ser mais rígido do que o seu paciente com TEA. E é muito comum isso também, né? Exato. É muito comum a gente ver isso. Ai, é tão complexo, né, Cíntia? Eu não sei como que vocês dão conta. Também não. eu não sei. Às vezes a gente não dá também. Não dá também, né? É muito complexo. Por isso que o vínculo é importante com essa família. Se você não tiver um vínculo dentro do processo terapêutico, fica difícil de você conseguir caminhar, né? Por isso que eu disse, né? Tem uma parte que é a parte mais... Não sei se o correto é humano, né? Porque eu não quero romantizar a coisa. Eu tô falando também de um aspecto técnico. A gente também estuda, a partir do aspecto técnico, como que essas habilidades do terapeuta aumentam a probabilidade de adesão. Isso numa terapia qualquer, né? Não só na nossa. Então, a gente tem que juntar pessoas que têm um embasamento sólido, técnico, e pessoas que têm, a gente vai chamar de soft skills, né? Hard skills e soft skills. Poxa, eu sei acolher, eu sei ouvir. Às vezes é uma expressão facial. É você mostrar que você está ali para a pessoa também para ouvir, não só para falar. Né? Então, a implementação vai muito além de um PIC, de um PEI, né? De um plano de intervenção comportamental, de um plano de ensino individualizado. Tem uma pesquisa, se até me permite citar, da Luciana Coutry, que ela avaliou variáveis que influenciam na adesão parental, assim, na satisfação de famílias. E foi muito curioso, porque um dos dados, né, que ela encontra é que as famílias dizem que eles preferem profissionais, vou usar um termo aqui, né, menos capacitados, porém mais empáticos, do que profissionais ultracapacitados aos quais eles não se sentem acolhidos. Olha como isso é interessante. E dá para entender, né? Quem nunca foi num médico Master Blaster e chegar lá, você fala, eu não quero voltar. Né? E aí, claro, a gente não está dizendo para banalizar e dizer só que só um lado importa. Sim, os dois lados importam. Sim. E às vezes a gente se frustra por um processo de não adesão ao qual a gente também não cuidou de todas as variáveis que deveria cuidar como terapeuta, sabe? Sim, sem dúvida. É muito complexo. O processo de alimentar é porque como conta com muita aversão da criança... Né? Então, assim, você tá tentando algo que é o... ruim para ela, né? É o pior para ela, né? Então, assim,
você vai contar com muitas negativas, às vezes você vai gerar comportamentos disruptivos, né? Então, assim, eu lembro que eu demorei muito, assim, pra querer encarar também essa questão alimentar do Arthur. Que foi algo que, assim, eu brinco que tá de mão dada comigo, né, até agora, mas foi o último ponto que eu peguei também, de todas as E talvez questões. tudo bem, foi o momento que você Não, conseguiu tudo bem. pegar, né? Não, total, porque sem chance. Você pega ali uma lista de coisas, né? Não dá para abraçar o mundo. Então, Agora, imagino eu, né? Não conheço detalhes do Arthur, que você pôde esperar. Sim, Porque, sim. geralmente tem Ele famílias estava alimentado. Isso. Tem famílias que chegam naquele limite assim, olha, ele vai ser internado. Isso, não, Já não, teve gente que sem ligou pra dúvida. gente falando, meu filho tá perdendo a visão. Crianças desnutridas, crianças já sim. prestes a ter que colocar, né, e fazer uso de uma alimentação integral. Sim. Então aí você não tem mais opção. Não, né? exato. Eu pude. Não, tava boa? Não tava boa, mas ele tava alimentado, ponto. Né, assim, então eu pude esperar. E aí eu fui resolvendo as outras questões e empurrando isso com a barriga até onde deu. E a depender do que essa criança aceita, nessa fase inicial, você consegue camuflar, né? Então, por exemplo, às vezes chegam crianças pra gente com 4, 5 anos que tomam 12 mamadeiras por dia com suplemento. Então, eu fui na Assim, mamadeira com suplemento. Mas ele é gordinho, mas ele tá fortinho, mas ele tá saudável, ele tá nutrido. Mas ele tá nutrido por uma via artificial, né? Então, o suplemento é uma delas. Eu fui na mamadeira com suplemento. Então, foi o que eu fui era um shake. Você tinha uma saída, né? Eu tinha uma saída. Era o shake maromba do Arthur. A almoço e a janta dele era o shake maromba dele. Que era... Que pra ele odioso. tava tudo bem, né? Tava indo, assim. Nunca foi gostoso, mas era... e foi indo, Mas sobrevivia, assim. né? Sobrevivia, Recebi né? uma vez um garotinho de 12 anos que tinha esse shake, né? E ele tomava num copo que era... Não era uma mamadeira, mas era quase uma mamadeira, porque era um copo específico, mas também envolvia um ritual. O ritual do preparo, tinha que ser cortado de tal posição, aí depois aquilo ia para um liquidificador, aí ia para o micro-ondas, mas tinha que ser um número de segundos específico, porque se tivesse mais ou menos não poderia. Aí quando ele recebia aquele shakezão ali, ele tinha que deitar numa posição, coçar a barriga na posição tal. Então, você começa a ver que tem um grupo de rituais envolvidos com o processo da alimentação. Sim. Muito grande. Sim. E aí tem situações que às vezes você olha de fora, essa nem é a pior, né? Mas tem umas que eu olhava de fora e falava, como chegou nisso? Às vezes uma criança balançando na rede com uma música tal, numa seringa só no canto direito da boca. E se não for assim... E aí você vê a família fazendo aquilo Gente, coisa parece tão disfuncional, vou usar essa palavra, só que, na verdade, para alimentação, aquilo é o mais funcional que o pai pode fazer. Nossa, cara, é coisa de, assim, quem vê de fora, fala, cara, coisa de doido. Que é isso, né? Tipo isso, né? Fora o julgamento da sociedade, né? Não, ele não come porque você não dá limite. Nossa, só que a nossa vivência era tão cansativa que eu nunca pude me importar menos. Cara, eu tinha tomada no meu carro, eu levava liquidificador no meu carro. Seja, assim, Você se adaptou, né? Total. Então, as marmitas que eu levava, os cooler com suplemento para ir para parque. Porque eu não deixei de viver, né? Assim, com ele, levar para as coisas. Insano. Ainda que você não deixou, porque muitos deixam Não. de viajar, de ir em festas familiares, festinha de criança. Então, quando eu até falo que a gente tem que entender o que é valoroso para aquela família, o que ela quer vivenciar, né? Como que ela se aproxima desses valores ou se afasta, é um pouco isso. Tem família que chega e fala pra gente assim, eu quero muito que vocês façam ele comer salgadinho de festa. Porque o que aquela família quer é ir na festinha de aniversário. Total. Ele não tá preocupado se ele vai comer arroz e feijão em casa. Exato. Né? Ou então ir sem marmitar. Eu pensava assim, cara, ou melhorar minhas marmitas. Então, tipo assim, se eu puder fazer uma marmita sem o cooler, sabe? Assim, sem coisa de gelo, sem pensar assim, coisa fria, não perecível, assim, que, sei lá, se eu não conservar direito, ele pode passar mal, ou coisa do tipo, sabe? Então, eram essas coisas que a gente vai escalonando, assim. Então, agora eu vou te entrevistar. Vai. Como você conseguiu mudar? Qual foi o processo? Foi um processo muito lento. Não sei se lento. Cara, eu não... Olha, Cíntia, eu vou te falar. Às vezes eu paro pra... Eu fui
eu só fui indo, né? Tem hora que é um atropelo tão grande da vida e eu dou umas bloqueadas, eu acho, no meu cérebro de todo o processo. Eu e o Arthur, a gente caminhou tanto, né? Eu falo Você assim, vai escolhendo as batalhas do momento, né? É. Quais que você dá conta no momento. tanto que, assim, por exemplo, eu poder me ausentar, né? Porque o Arthur voltou a comer sólidos, ele parou de comer sólido, muito, assim. Ele nunca foi de comer nem de pequenininho, porque era muito papa, pastosos, as comidinhas, assim. Sempre era muito papinha. Mas com 2 aninhos, ele parou totalmente de comer e ficou só no líquido. Mamadeira e era uma bolachinha só que ele comia da Panko, rosquinha. Fazendo propaganda da Panko, patrocínio. E que ele come até hoje. Tá. E aí, a gente voltou pro sólido de comida, que eu desmamei da mamadeira do Shake Maromba, com próximo dos 6 anos de idade. O Arthur vai fazer 8. É recente. É recente. E aí, assim, a gente foi eu achava que eu ia, assim, como ele era mamadeira, e aí ele tomava Yakult, Danone, eu achava até que ia ser pro pastoso, mas não foi pelo pastoso que a gente voltou. A gente foi pro pozinho, farofinha, farelo, crocante, e fomos pra coisa seca. Não foi pro pastoso, ele não come nada na comida de molhado, de molenga, olha que coisa. E ele tolera aquilo na mamadeira. ele tolerava. Não fora, né? Então, só que antes, quando ele era mais bebezinho, a comida era mais pastosa. Enfim. Você foi achando um caminho, Fui né? achando. Mas aí eu fui do pó, literalmente do pozinho. Foi um dia do Nescau, Nescau. Fui variando Nescau Light, fui variando rótulos de Nescau. Porque também tem essas questões, né? Era a rigidez com a tanta com a marca. marca, daí pro Toddy, depois Nesquikes, tipo assim, eu fiquei um tempão em pozinho, bem pozinho, e variando cores Pra de poder pozinho, aumentar, rótulos, pra ir depois ir num... Qual que era aquele que é mais crocantinho? Ovo maltine. Depois eu fui pro granulado. Eu tentei, eu lembro que eu você usou estratégias que a gente tem nome. Então, você fez um fading ali de textura, sim, por exemplo, tipo, uma alteração gradativa de textura. Foi. Só que você foi pelo seu feeling, né? Você não Foi teve meu um feeling. suporte, Não. talvez, sistematizado para você chegar nesse ponto, Não, né? acho que foi mais demorado, né? E Assim. você está trazendo um ponto que me leva a pensar em algo que é muito frequente, né? Então, olha o esforço que você fez para conseguir chegar nisso, né? Muitos não vão conseguir seguir esse caminho, e tudo bem também para quem não conseguir seguir esse caminho, né? Não precisa se culpar. Mas é muito frequente, tem estudos já que indicam que crianças seletivas têm pais também com perfis seletivos. Não todas, né? Mas se a gente compara com a população. É, o meu marido, seletivíssimo. Meu marido é autista, A né? gente sabe que também tem componentes, né? Genéticos aí, né? Tem sido estudado também os componentes genéticos dessa questão. Eu não sou. Eu posso comer até pedra. E que era, e assim, tudo assim, que eu... Não é que eu julgava, mas... Como assim, né? É uma coisa tão gostosa, né? Cara, tipo, é porque eu sou muito flexível, absurdamente. Daí eu tenho um filho extremamente pra você rígido. é natural, né? Tudo, né? E sem contar, Mirella, acho que assim, o impacto emocional que isso tem pra família, porque comer é um ato social também. Muito. Então a gente fala assim, tudo bem, o primeiro objetivo, manutenção da vida, indiscutível. Mas fora isso, a gente socializa através da comida, né? Então a gente compartilha com amigos, qualquer evento, é casamento, é aniversário, é um churrasquinho de fim de semana. Então a nossa vida social também é permeada pela alimentação. E a família que tem uma limitação grande nesse sentido também perde interações sociais. Sim. Ele não perde só a questão alimentar isoladamente ou de saúde, ele perde o universo. Isso. Né? E quando ele se expõe a esse universo, ele também recebe julgamento. Sim. Você falou, nunca liguei muito, mas muitos ligam. Né? E isso acontece dentro da família. As pessoas não entendem que existe um transtorno relacionado a isso. Os adultos, quando descobrem, é libertador. De falar assim, nossa, mas tem mais pessoas que não comem, mais pessoas que passam por isso. Né? Eu já tive um adulto que falava assim, eu fico envergonhado porque eu não faço coisas que crianças de 1 ano fazem. Eu não consigo comer. Né? E aí, quando ele entendeu que isso era um transtorno psiquiátrico,
né? Que por aqui, no caso do TARI, né? Você vai lá no DSM, tem uma descrição específica para isso, de alguma maneira é um conforto. Você sabe que você também tem onde buscar ajuda nesse sentido, né? Cara, a família inteira do meu marido tem seletividade, não é seletividade, mas assim, tem essas questões, restrições inteira. E meu marido é autista, mas assim, os traços do autismo estão presentes toda a árvore genealógica da família do meu marido, né? Você não fecha o diagnóstico para todo mundo, mas está ali. E a questão alimentar é muito presente em toda a família. É um negócio muito assim. Tem vários estudos que falam sobre o espectro ampliado, né? Sim, então, sim. sobre essa fatia aí de pessoas que apresentam características, porém, não necessariamente vão fechar um diagnóstico. O meu doutorado foi, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, eu avaliei irmãos de crianças autistas. Irmãos não diagnosticados, né? Então, eu avaliei 2 grupos, na verdade, né? Eu tinha crianças TEA num grupo experimental, crianças típicas num grupo controle, aí eu peguei o irmão dessas crianças e avaliei. As crianças também, os autistas também, mas eu queria olhar para esses irmãos. Qual que é o padrão de funcionamento não diagnosticados, né? Um a gente diagnosticou no meio do caminho, que foi até o filho da Lili. Eles participaram e aí a gente discutiu esse diagnóstico. Mas quando a gente olha os dados como grupo, por exemplo, em escalas de rastreamento, a gente usou o ASQ na época. Os irmãos de crianças com TEA pontuavam níveis muito mais altos do que os irmãos de crianças não TEA, ainda que eles não atingissem uma pontuação de corte. Numa escala de comportamento adaptativo, eles pontuavam muito pior em escalas de interação social. Eles pontuaram muito mais para sintomas internalizantes, que a gente chama, que eram mais relacionados a aspectos de depressão. Então, não são pessoas diagnosticadas com TEA, mas são pessoas que têm maior probabilidade de enfrentarem, né, algumas dificuldades do que os irmãos de crianças que não têm TEA. Foi bem interessante, assim, as comparações, sabe? E a gente precisa olhar para essa população também. A gente precisa olhar para o que tem em volta, principalmente quando eu estou pensando em critérios de alta. Sim. Então, como é que eu vou envolver essa família? Quem é essa família? Que recursos eles têm? Que repertórios eles têm para dar conta daquilo que a gente está fazendo como equipe? Então, a gente não pode... eu acho que... Eu vou falar pelo Brasil porque eu trabalho aqui, né? Não sei exatamente fora, mas a gente tem uma cultura da dependência. Tem uma dependência emocional. Tem família que tem medo de ir embora, né? De ter alta. Quando a gente começa a falar sobre um processo de alta, as pessoas ficam super angustiadas. Por quê? Porque elas não se sentem preparadas para seguir na ausência da equipe terapêutica. E, por outro lado, eu acho que tem muitos terapeutas que batem ali no peito e jogam para si do tipo, comigo ele faz. Olha como é legal. Só que eu acho super legal a criança ter esse vínculo e fazer com o terapeuta. Mas se ele parar aí, não é legal. Não é legal você achar que é um destaque ele fazer com você e não com os outros. Isso não é bacana. Isso não te faz melhor terapeuta. Isso te faz um terapeuta que não planeja outras contingências fora do seu consultório para que essa pessoa vá bem. Não adianta ele responder 30 mil perguntas para mim no meu consultório se ele chegar no parquinho e não conseguir responder o nome pro amigo. Perfeito. Aí a gente vem na palavra fundamental, que tem relação com a família, né? 2 palavras, que é a generalização e a manutenção desses ganhos. Generalização envolve vários pontos, tá? Então, o que todo mundo mais fala, né? Essa criança conseguir fazer aquela mesma coisa em outros ambientes, com várias pessoas diferentes, em vários contextos. No caso da alimentação, a gente poderia pensar em generalização de marcas, comer no parquinho, comer na escola, comer na vovó, comer na viagem. Tem uma série de coisas, né? Mas ela também tem um ponto fundamental que é eu conseguir responder para novas situações sem aquilo ter que ser treinado. Aí eu tenho habilidades generalizadas também. A gente faz isso na vida, né? Então, se você me perguntar o que é isso aqui, eu vou te falar que é um microfone. Mas eu já vi esse microfone específico dessa marca? Não. Eu já estive aqui nesse local? Não. Mas eu sei te dizer que isso é um microfone, porque eu tenho habilidades de generalizar também dentro de uma... A gente vai chamar de uma classe ali de estímulos, né? Então, para alimentação não é diferente. A gente vai ter que trabalhar todos esses pontos. Então, uma coisa que pode parecer, num primeiro momento, que te faz um terapeuta muito poderoso, né? De, comigo ele faz. Se ele não fizer fora, na verdade, você não está planejando bem. E você está falhando em um dos pilares da análise do comportamento, que é a eficácia. Né? Então, o quanto que
que isso de fato impacta na vida dessa pessoa. Isso que você está ensinando realmente traz ganhos? Ou você está ensinando uma coisa isolada que vai acabar ali? A gente precisa pensar para fora, né? Nosso objetivo é dar alta para as pessoas, né? É conseguir encerrar processos. Sim. E quando a gente pensa em pessoas com TEA, pessoas autistas, a alta não está relacionada à cura. A gente precisa ter isso em mente também. A alta não é sinônimo de cura, porque a gente está falando de um transtorno neurobiológico que não tem cura. Então, então ele vai ficar, um autista com nível 3 de suporte. Ele vai ficar na intervenção até ele morrer? Não, na minha visão, não. Ele vai ter necessidades para o resto da vida? Sim. Mas a minha função é habilitar ele e as pessoas que convivem com ele para que saibam lidar com as situações, independente de eu estar lá ou não. Isso. Né? E eu falo muito isso com as famílias, eu sou passageira. Às vezes parece até um pouco duro, né? De falar assim, olha, o filho não é meu. Né? Um dia eu não vou estar aqui. Não, imagina, você vai ficar para sempre. Não vou ficar para sempre. Né? Às vezes até essas trocas de terapeuta são boas, né? Elas são sofridas, mas elas são boas nesse sentido. Porque, no fim, se você não tiver fazendo parte do processo, e aí não vamos nem colocar os motivos aqui, tá? Mirela, se você não fizer parte do processo, a hora que eu for embora, e eu vou, em algum momento eu vou, quem vai ficar com o seu filho é você. Exato. Então, a gente precisa também conscientizar sobre isso a longo prazo, né? É sempre o que eu penso isso, assim, da questão do tratamento do Arthur, ele, que assim, o Arthur, ele odeia terapia, que era o que eu estava conversando com você em off, né? Então, o Arthur, para quem não acompanha, né, pessoal, ele faz terapia desde 2 aninhos de idade e ele fala, atingiu a fala complexa, ele tem cognitivo super preservado, ele se expressa super bem e ele entende, assim, que ele é autista, ele está tendo essa compreensão, ele faz muitas perguntas, ele não quer ser diferente dos amiguinhos, assim, no sentido, ele não quer destoar tanto, ele entende que ele é diferente, a gente fala muito sobre isso, mas a questão da alimentação, ele sabe que ele é muito diferente dos outros. E isso, para ele não gosta, ele se sente observado quando ele come, ele não gosta de provar coisas novas na frente dos outros, não é que ele não gosta, ele não come coisa nova na frente de ninguém. Ele não sabe qual vai ser a reação, ele vai ficar exposto. Ele come só comigo coisa nova, nem na frente do meu marido, da minha mãe, de ninguém. Alimento novo, ele só prova comigo. Depois que ele já está confortável com aquele alimento, que ele vai comer na frente dos outros, né? E aí, assim, ele come o alimento novo na frente dos amiguinhos em casa. Mesmo depois que ele já está confortável, é um tempo só em casa. Depois que já está tudo muito assim, que, por exemplo, levar para a escola um alimento novo, o lanche dele é o mesmo já faz muito tempo. E aí, olha que interessante, ele comeu uma bolacha nova recentemente, Com ano você? passado. Comigo, ano passado. E aí, ele tem tido muito essa vontade, né? Ele estava até fazendo terapia alimentar. E, para ele, qual que é o reforço das terapias? O reforço, assim, eu não quero vir mais aqui, então o que eu faço para não vir mais aqui, né? Então, porque os outros amiguinhos da sala não vão. Por que só eu faço isso aqui? Você faz isso aqui porque é você que precisa. Seus outros amiguinhos não têm dificuldade alimentar, mas eles têm outras dificuldades. Sim. Cada um tem a sua dificuldade. A sua dificuldade é com a alimentação, filho. Então, assim, se a mamãe pudesse te ajudar sozinha, eu te ajudaria. Porque ele fica assim, mas você não pode só você me ajudar em casa? Eu falei assim, eu já tentei. Mas eu não consigo, então eu vim pedir ajuda para os profissionais. E eu falo, não é porque eu não quero te ajudar. Eu tenho medo de eu não conseguir estar aqui. Eu falo justamente, eu falo assim, você, porque ele quer ir, por exemplo, para casa dos amigos, ele tem vontade de dormir na casa dos amiguinhos. Só que aí, assim, eu falo, tá, você vai direto da escola na casa dos amigos. Ele Na hora perde da oportunidades, né? Na hora da janta. Mas aí você vai lá dar janta para mim. Eu falo, eu não vou lá dar janta para você. Então, eu vou te buscar mais cedo. Aí você não vai jantar lá. Mas então você me busca, tipo, 10, mas eles vão embora 10 horas. Eu falei, mas você não vai ficar até 10 horas sem jantar, Arthur? Mas então, tipo, então, assim,
é final de semana, então ele almoça e vai depois do almoço. Mas aí eu busco Sim. na hora de jantar. E tipo à assim, medida fica que tendo- vai... À medida que vai crescendo, essas oportunidades de interação aumentam muito. Então, ele vai perdendo Exato. muitas situações. E aí, quando você tem... Isso eu vou te falar da minha experiência clínica, tá? Quanto mais avançado o nível cognitivo, a percepção, o nível de argumentação, mais nó eles dão na gente. Então, a gente estava olhando para perfis, né? Assim, os meninos que têm um suporte nível 1. E aí, claro, né, gente? A gente não está nem entrando aqui em ter ou não ter dificuldade, quais são. A gente sabe que todo autista tem questões, né, importantes que precisam ser cuidadas. Mas quanto mais elaborado esse repertório, mais eles controlam, argumentam. Então, a gente precisa entender que vai além da técnica de toma, apresenta o alimento, como apresenta, o tamanho do alimento. Você precisa cuidar dessa pessoa integralmente, como um todo. O que essa criança pensa sobre o processo? Quando você fala assim, o reforçador dele é ir embora, né? Isso é uma coisa de alerta que a gente precisa entender, né? Tudo bem, a gente também faz algumas coisas na vida. Tem muita gente que vai pra academia que o reforçador é falar, tá, acabei, agora eu já quero ir, deixa eu fazer Tá logo pago. que eu quero ir embora, tá pago, né? Claro, né, devido às proporções de comparação. Mas a gente vai falar que é um comportamento acontecendo ali por reforçamento negativo. Então, eu me comporto para me livrar de algo que não está sendo legal. Agora, vamos olhar mais a fundo. O que não é legal? É você ter que entrar em contato com isso, é você entender que isso faz parte do autismo. Ou eu já estou cansado de perder meu desenho para ter que vir aqui. Os meninos ficam em terapias por muitos anos. É a configuração atual da terapia? A gente precisa desmistificar que a terapia só acontece dentro de 4 paredes num consultório. Essa terapia pode acontecer em qualquer lugar, na praça de alimentação de um shopping, na casa, no parquinho. Já foi, gente, já ficou para trás Não essa dá, questão que a intervenção em aba é uma intervenção da mesinha, né, que as pessoas falam. Isso aí não dá mais. Então, assim, existe um leque de estratégias e possibilidades, né? Então, quando a gente vai para uma atividade mais estruturada, sim, ela pode acontecer também, mas você não pode pegar uma criança dessa e fazer só isso, né? E a gente tem tentado ao máximo colocar esses meninos mais velhos no centro da intervenção com escolhas. Tem sido muito legal. Então, quando a gente vai começar a discutir que alimentos vão ser inseridos, né? Qual que vai ser a frequência disso, como que a gente vai experimentar, eles escolhem também, dentro das possibilidades ali que a gente tem para a saúde, que senão eles só vão escolher, né, os industrializados, por exemplo, que são muito mais seguros. Então, a gente tem toda uma parte de avaliação com a família, e aí os meninos que já dão conta de fazer essas escolhas, eles participam do processo de avaliação e de elencar objetivos de intervenção. O que você quer? O que você gosta, né? Porque não sou eu que tenho que escolher o que essa criança vai comer na vida, né? Eu escolho, mal é mal, eu escolho o que eu vou comer na vida, né? Então, a gente vai fazendo esse paralelo e alianças, porque se ele pertence ao processo, eu também aumento a chance dele engajar. Sim, né? isso Ontem sem a dúvida. gente estava discutindo um caso que uma das terapeutas lá da clínica atendem, né? E é um adolescente e a gente está fazendo um monitoramento online. A gente fez uma experiência, na verdade, né, com a família, uma consultoria de outro estado. A gente achou que não era o perfil de colocar um AT, por exemplo, com a mocinha. E ela tá tão engajada, ela prepara as coisas, ela pesa, ela manda as fotos pra gente, a própria adolescente, né? E tem sido muito legal. E, assim, tem tido ganhos rápidos em poucos meses, né? A gente tava super contente, assim, né, com os dados que a terapeuta trouxe, porque é isso. Se eu for só no pai e na mãe, talvez eu também passe por cima de coisas que são importantes durante esse processo. A gente precisa ouvir os meninos, entendeu? Ouvir. Eu acho que às vezes você ouvir a criança precisa total. Só que eu acho que às vezes pode ter também essas questões de viradinhas de chave também, porque por determinado período, às vezes, de questão de amadurecimento, porque eu percebi uma viradinha de chave também no Arthur do ano de 7, ele está com 7 anos ainda, mas do ano passado para esse ano agora. Porque de maturidade, sempre maturidade. Sim. E quando eu digo que a gente vai colocar essas pessoas
são mais maduras ou têm habilidades mais desenvolvidas no centro do processo, não significa que os outros não estão, né? Eu tô tentando pensar assim, em qual momento da terapia eles conseguem entrar e se colocar mais. Se colocar, Porque exato. a questão do assentimento, né, do conforto durante as intervenções, você tá olhando para todos. Para todos, isso. Para o meio de comunicação que cada sempre. um consegue te levar, né? Porque a gente sempre colocou ele para participar, para escolher, consentir e tal, mas a questão do engajar, né? Sim. Meu Deus, que saco, aquela Sim. coisa. Então, concordo, A mas adolescência ainda saco. vai chegar, viu? Se prepara. Menino do céu. Mas aí ele veio, essa bolachinha aí, nova, ele estava comendo só em casa, um sequilho novo lá, muito similar um do outro, sempre muito similar. Só que, na verdade, por exemplo, antes era só essa rosquinha de coco da Panko. Então, essa rosquinha, acho que para todo mundo que conhece ela é um pouco mais escurinha, com o buraquinho no meio e tal. Esse sequilho que eu consegui, ele é bem mais branquinho. Muda o formato. De outro formato e um gosto muito diferente. Assim, muito diferente, gente. Vocês devem me achar louca, mas porque pra ele é muito diferente. Pra quem tem seletividade, é muito distinto um negócio do outro. Eu já tive uma criança que discriminava a marca do arroz. Ele falava, não é um Combines, é tio João. Desculpa, patrocinadores. Não, mas porque para eles é tão sensível, assim, é tão apurado o paladar, totalmente. Isso de marca, de uma consistência para outra. Isso quando eu misturava o Danone, de um nuggets, de uma marca para outra que muda um pouco o formato. Nossa, é uma coisa assim. E aí ele veio assim, mamãe, começou as aulas agora, né? E aí ele... Você vai me mandar, vou começar o ano com o mesmo lanche? Aí eu... Partiu dele. Deixa eu pensar, porque eu sou meio lerda, mas faz 4 anos que é o mesmo lanche que ele leva pra escola. 4 anos, o mesmo lanche. E aí eu falei, você quer mudar? Eu falei, uai, tudo bem. Daí você emocionou? Eu falei assim, uai... O que você quer, né? Tá bom, a bolacha que você come só em casa, porque em casa ele já... Né, tem algumas outras coisas, mas pra escola sempre só a mesma coisa, não come no meio. Tipo, acho que o pessoal vai ficar assim, nossa, só que na verdade não, porque tem alunos novos, tem outras pessoas que não sabem muito. Então acho que ele entende, assim, porque era sempre que eu falava, Arthur, você sabe o que todo mundo come? Ninguém tá nem aí porque você come, eu falo pra ele, ninguém tá nem aí. Eles sabem, as pessoas sabem mas olha que eu bacana, como, né? né? Tipo, eles trocam lanche. entendeu? Né? Então, assim, acho que ele pensou assim, porque... Aí Vão me ver de novo com esse lanche, né? E aí ele assim, não... Aí eu, na hora ali, foi correria. Eu já troquei, enfiei as bolachinhas novas ali e tal. Falei, nossa, então tá bom. Poxa, que mocinho. Começar o ano com... Que maduro. Ai, poxa vida, segunda série. Você tem que aproveitar essas entradas, né? E acho que um ponto fundamental é a criança se sentir segura. Ela não vai ser forçada a fazer alguma coisa, né? Ela vai também fazer parte dessas escolhas. Agora, mesmo assim, né? A gente dizendo que tem que ter o cuidado com o assentimento, com as escolhas, ainda assim é difícil. E a gente, como equipe, tem que ficar balizando do lado de cá como e quando, né, a gente consegue dando um empurrãozinho a mais. Porque senão eles vão ficar exatamente da maneira que eles estão com as famílias. Isso, é. Então, se ele chegar no meu consultório e, sei lá, tiver uma reação extrema, eu já tive crianças que forçavam vômito, tá? Então, a gente vai chamar ali de um comportamento operante. Então, ele intencionalmente forçava. Induzia. Se naquele momento eu me desesperar, acabou tudo, tira tudo, não precisamos mais fazer nada disso, eu tô voltando ciclicamente no padrão que foi aprendido até o momento. Então, o terapeuta que trabalha com alimentação tem que ter muita sensibilidade nesse sentido também, né? De entender cada vez mais, estudar sobre as boas práticas, sobre o que é necessário para cada caso, de entrar com intervenções menos restritivas e invasivas possíveis dentro de tudo aquilo que a criança consegue, né? E a gente ir costurando esses pontos à medida que ela tem um comprometimento mais grave, né? A depender do caso, pode acontecer dessa criança ter que colocar uma alimentação por sonda por segurança de todos. Então, assim, porque a família fica a ponto de explodir com essa tensão do tem que comer, tem que comer. Às vezes você tem uma pessoa que faz uma alimentação através da sonda, todo mundo relaxa, respira, a criança está nutrida e aí você consegue entrar com uma intervenção específica via oral até você ter um equilíbrio, né,
desses volumes e você poder retirar a sonda, por exemplo. Né? Sim. Então, é bem complexo, né? E assim, se fosse só, entre muitas aspas, isso, aí você está cuidando disso e de todas as outras demandas do autismo, Mirella. Então, lá no começo, a mãe está preocupada se a criança vai falar, se ele vai andar, se ele vai se comunicar, se ele vai interagir. Então deixa aqui que a comida eu dou. A mamadeirinha está aqui garantida. É muita demanda simultânea para a gente olhar, né? Exato. O raciocínio é exatamente esse mesmo. Porque a gente tem um acúmulo de coisas para observar. Então, a gente não dá conta de abraçar o mundo. Sim. Então, você vai, assim, um por vez. Você vai escolhendo quando a gente pode, né? Que nem eu pude, não era nada que estava com risco de vida. Garanti ele com suplemento. Eu fui até onde eu pude, né? E aí, para mim, quando eu penso em alta, eu sempre penso assim, não é que o meu filho está habilitado. Eu consegui que ele tá... né, assim, já tá comendo sozinho. Não, pra mim, quando eu penso em alta da terapia, eu penso, tipo, eu tô conseguindo manter aqui, eu estou conseguindo... dar conta das dificuldades. Dar conta das dificuldades. Assim, por quê? Porque ele tem essa questão de aversão, então eu continuo... Eu tô conseguindo introduzir outros alimentos, eu tô conseguindo que a gente avance, tô conseguindo manter esse processo de apresentar novos alimentos, de estimular a autonomia. Então, né, para mim, porque eu dei alta pro Arthur, por exemplo, que ele tava fazendo terapia focal em alimentação. Só que aí teve a questão do braço dele, que ele quebrou, passou por cirurgias, aí teve prejuízos motores. Então, assim, entraram outras questões. Sim, as prioridades mudaram de lugar. As prioridades mudaram de lugar, que a alimentação, não, assim, né, na hierarquia mudou, porque antes estava na frente. Porque você também já teve conquistas e está mais tranquila, né? Isso, exato. E eu não... Mesmo, assim, mudando, né, na questão da hierarquia, eu não tive perdas com as questões da alimentação. Continuo conseguindo introduzir outros alimentos e continuo trabalhando essa questão do Arthur, por exemplo. Então, filho, eu não sei se eu vou estar aqui, né? Então, a gente precisa trabalhar, porque hoje a situação que eu tenho meu filho come comigo, com a minha mãe, com o meu marido. Se Talvez faltar seu nós alvo, três... ao invés de ser colocar novos alimentos, que ele variar pessoas. Ou que ele coma sozinho. Então, que eu quero que ele coma sozinho. Então, para que você quer ficar na casa de um amiguinho, porque você tem esses alimentos, você come, pode mandar ele a come a marmita comida. dele, tá Não, tudo certo. hoje ele come comida, que ele arroz. Hoje ele come comida que tem nos lugares. A marmita do que eu preciso é a batata palha, que é fácil achar nos lugares, e a farofa. Mas ele come outros temperos. Se foi outra pessoa que cozinhou, tá tudo bem. De qualquer lugar. Então já é perfeito. Eu fui conseguindo fazer essas variações. Então, hoje, eu posso sair com meu filho, eu marmito o quê? A batata palha, só por garantia. Um saquinho e pronto. Isso. E tipo assim, olha que bom, não estraga. Porque batata palha, tipo assim, né? Eu ponho num potinho a batata palha e é uma farofa lá. Que vai garantir a questão de ser seco e crocante para ele. Só que qualquer arroz... Ou não precisa também do arroz, se não tiver, ele pega a carne com a farofa, a batata palha. Avanço, né? Pelo qualquer que você carne, descreveu. exato, qualquer carne, pode ser frango, pode ser carne vermelha, pode ser peixe. Só que tem que ser tudo picadinho e tal. Só que é isso que eu estou trabalhando com ele. Então, se tiver, ele ainda não consegue ele mesmo picar tudo picadinho, tudo. Mas se eu tiver alguém, tá falando a mãe mais de um de independência no comer do que outras coisas, isso. né? Então, é o que eu estou tentando trabalhar mais com ele. Isso tudo é importante do que você já ganhou, porque uma das coisas que a gente mais observa, e não é pós-alta só, é durante o tratamento, é uma dificuldade de manutenção das famílias. Vamos supor que a gente já conseguiu introduzir um grupo de frutas. A criança já come banana, pera, abacaxi, melão e morango, tá? E ela também já consome esses itens em sucos naturais. Aí a gente fez todos os procedimentos, conseguimos, a criança aceitou, maravilha. A gente vai para outros alvos. E a nutricionista vai fazendo um controle de cardápio para que todos esses alimentos continuem vigentes. De repente, a gente vê dali um tempo que ele não está mais consumindo esses alimentos. Ou das 5, 6 frutas que ele tinha, ele está com 2. A gente fala, opa, o que aconteceu? Eu parei de dar. Hoje não deu para comprar. Então, a família também precisa estar consciente da importância da manutenção. Senão, a gente conquista, ele perde. A gente conquista, ele perde. Então, isso tem que ficar ativo. Agora, pensando nos critérios de alta, lá no grupo, a gente tem se dedicado muito a
a estabelecer os nossos critérios, porque a gente não encontrou um parâmetro, assim, olha, intervenções alimentares tem esse critério de alta. A gente começou a falar, bom, quais vão ser o do nosso grupo? Porque quando que a gente, então, fala que, ok, estamos bem, já podemos encerrar um atendimento? E aí a gente estabeleceu critérios na paralela disso que você está falando. O que é um critério para a mãe? Porque talvez chegue uma mãe lá que fale, eu quero o salgadinho de festa, e ela não está preocupada se ele come as outras coisas ou não, e para ela aquilo é um critério de alta. Mas aí eu já não dou esse nome de alta. A gente pode ter feito um encerramento por solicitação da família, porém eu, do ponto de vista técnico, não daria alta. Não seria alta. No caso, uma suspensão, parei momentaneamente. Não Ou tudo parou bem. em definitivo. Você interrompeu o serviço. Interrompe o serviço. Alta, para mim, é quando eu entendo que eu consegui sanar os objetivos específicos da alimentação. Tá. Então, a gente separou didaticamente entre critérios nutricionais e critérios comportamentais no nosso grupo. Porque nós temos psico, fono e nutri, né? Então, lá, que está no nosso escopo, a gente desenhou. Então, o que foi curioso, né? E isso sei lá, eu acho que eu posso dizer unânime, né? Eu tenho que dar uma olhada, mas se não, 99% dos casos atingem os critérios nutricionais mais rápido do que os comportamentais para alta. Então, nos nutricionais, talvez não lembre todos de cabeça agora, mas vai ter lá ele fazer a ingestão de todos os grupos de acordo com o que é indicado pela OMS, né? Pelo menos um número X de alimentos. Ele não fazer uso de suplementação, ele conseguir ingerir o que ele precisa sem uso de suplementação oral, macro e micronutrientes. Ele tá de acordo com as curvas de peso para a idade, e aí a gente olha cada caso individualmente, porque às vezes tem algumas variações. Então, do ponto de vista da saúde ali, da nutrição, eles atingem mais rápido. A gente consegue chegar nisso. Acho que tô dentro. Aí a gente vai para os comportamentais. Vai, então não. Então, aí a gente começa a destrinchar. Então essa criança, comportamentais talvez barra sensoriais em alguns casos, né? Ela come diversas texturas quando ela tem estrutura preservada para tal. Se for uma criança que tem uma alteração de MO, que só pode comer pastoso, a gente não vai usar esse critério de alta e deixar ela pro resto da vida ali, né? Mas então ela varia as texturas. Ela come em lugares diferentes. Então a gente coloca um dado de generalização. Tá, como? Ela come sozinha, é um outro ponto. Ela tem independência nos processos de alimentação, a gente coloca isso como alvos. Ela, enfim, consegue fazer variação de cores, né? Grupos alimentares, tudo aquilo que a gente trabalha. A independência, enfim, tem alguns pontos. Outra, né? Ela consegue aceitar alimentos novos não treinados. Então, hoje ela consegue, né? Se a família for mostrando coisas novas, na nossa ausência, ele já dá conta de inserir. É um dos pontos. Ele come sentadinho à mesa, é outro ponto. E aí a gente colocou um que não basta ele aceitar novos. Ele não tem, vou usar o termo disruptivo, tá? Ele não tem disruptivos nessa aceitação, porque não adianta a criança comer chorando. Tem criança que é obediente, vamos dizer assim. Tá. E eu tô usando esse obediente com muitas aspas, tá? Porque tem criança que é ensinada a atender tudo e todos num processo terapêutico. Isso é muito ruim. Inclusive, deixa ela mais suscetível a abuso, uma série de coisas. Mas o que a gente tenta discutir com os pais? Olha, eu quero que ele dê conta de comer coisas novas, mas eu não quero que isso seja muito aversivo para ele. Eu converso isso bastante com o Arthur, que eu digo para ele. Isso é um sofrimento, né? Isso, eu falo para ele, não é para ser ruim, não é. A comida, ela tem que ser gostosa. Eu quero que você prove. E para você saber se você gosta, você tem que provar mais de uma vez. Você não adianta colocar na língua e... Né? Tem que se expor várias vezes. Isso, eu falo pra ele. Porque no começo, eu falei, várias das coisas que você adora hoje, filho, no começo você não podia chegar perto. Então, é um processo até o seu cérebro se acostumar. Né? Então, às vezes, você vai achar aquilo diferente, não sei. E aí, hoje ele entende um pouco isso, tolera um pouco mais esse processo de algumas coisas, né? Que o paladar é treinável. Treinável, isso. Né? Então, alguém que está tomando café com açúcar e quer tirar, não tira do 0 para o 100. Isso. Agora, você falou uma coisa só para mim que é importante, que às vezes eu discuto com as famílias, que você está falando com ele assim, a alimentação tem que ser gostosa. Para você, é um processo de prazer. Talvez para ele nunca seja. Não estou dizendo que não vai ser, mas talvez não seja. Talvez seja neutro. Então, a gente está aqui, eu estou bebendo essa aguinha aqui.
eu não tô sentindo prazer agora em beber essa água. Talvez se eu tivesse corrido uma maratona, eu Se teria. tivesse com sede. Mas assim, eu sei que eu preciso, minha boca Tá. fica um pouco mais seca, a gente tá gravando. Eu não tenho aqui, a gente chama isso de motivação hedônica. Eu não tenho uma motivação para isso por prazer. Eu sei que eu preciso beber aqui Tá. minha aguinha. Às vezes eu como alguns alimentos na minha dieta, Porque é não sei, importante. cenoura, por exemplo. Tá, porque Porque a gente eu sei sabe que da faz importância. bem, mas não é ruim pra mim. Tá. Mas também não é um prazer. Tá. Então, só toma cuidado pra não associar na cabecinha da criança que comer tem que estar associado Só a gostoso. prazer Tá, sempre. tá. O que eu não quero é que seja ruim. Isso eu não tá. quero, porque a gente não coloca uma Legal. coisa na boca que é horrível, pinica a nossa língua, né? Às vezes eles descrevem sensações, isso explode na boca, eu fico suado. Eu já tive um adolescente que falava, deixa por favor eu olhar o celular enquanto eu como, porque eu presto menos atenção na rigidez do meu músculo. Quando a comida entra na boca, ele se enrijecia todo, e aí ele dizia que o celular competia a atenção e ele se distraía disso, né? Então, quando a gente põe no critério de alta, a gente não põe, por exemplo, a criança comer com prazer. Tá. A gente põe a criança comer na ausência de componentes que sejam muito aversivos para ela. Tá. Tá? Faz sentido? Não, total. Primeiro porque por muito tempo eu achei que o Arthur não conseguiria sentir prazer ao comer. Uhum. Nessa época que eu falo pra você do shake maromba aí, era uma época que me entristecia muito, porque tudo de alimentação pro Arthur era algo só pra manter vivo mesmo. Sim. Não era nada que ele tinha prazer em se alimentar. Faz porque tem que fazer, né? E porque ele sentia fome, Uhum. mas não era gostoso. E quando a gente come porque a gente sente fome, é um reforçamento negativo também, porque eu me comporto pra tirar alguma coisa ali que me incomoda. Que incomoda. A dor, a sensação de Isso. dor, né? E era algo que me entristecia, porque eu tinha toda uma memória afetiva com a alimentação. Eu ficava assim, gente, será que esse menino nunca vai ter essa relação com o alimento? Mas a gente conseguiu chegar nisso. Mas eu entendo que talvez não seja Pra todos. para todos. Ou pra todo alimento. Ou pra porque todo com alimento. certeza pra você também não é pra todo alimento. Isso, e tudo bem. É. Então, quando você tem essa visão, é legal que hoje você consegue analisar que isso passa pela sua história. Não vai ser necessariamente Sim, a história dele. e tudo bem. Tanto que eu discuto nas supervisões, uma coisa que eu já fiz muito, e aí em algum, agora eu não sei em qual momento, curso, enfim, que eu comecei a olhar para isso, eu falei, não, isso tá errado. E hoje eu oriento as pessoas assim, quando a gente começa a fazer intervenção alimentar com a criança, a gente tem uma tendência a falar, que delícia, você quer, né? E você quer mostrar que aquilo é super legal. E aí eu comecei a parar. Falei, eu não vou mais nomear se é bom ou ruim. Talvez isso é bom para mim. Pra você. Né? Então, o que eu sim. passei a fazer? É geladinho. Nossa, é crocante. Ai, esse é melequento. Prova, por exemplo. E aí eu posso falar, é crocante. Eu gosto de crocante. Você gosta de crocante, né? Porque aí a gente começa a explicar as características dos alimentos. Se vai ser um prazer ou não, são outros 500. Ele vai decidir se aquilo vai ser um prazer ou não. Perfeito. Porque quando eu viro e falo assim, nossa, que delícia de morango, isso é o máximo. Ele vai e prova e ele não gosta, puxa, tem alguma coisa errada. Isso aqui deveria ser uma delícia. Ou, isso é ser delícia? É isso aqui. Ele tá criando relações. Então, pode ser que ele associe que ela tá me dizendo que isso é bom. Eu ponho na boca, a minha sensação é essa. Então, essa sensação é ser bom? O que é ser ruim, então, né? E aí envolvem várias questões que são permeadas pela linguagem também. Você percebe? Então, Sim. o pessoal que estuda RFT, né? Que aí são outros aprofundamentos aí, tem tudo isso também relacionado. Como que a gente entende o mundo, interpreta o mundo, reage sobre o mundo através da linguagem também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar, super. Tá? Eu acho que até que eu tenho... Não, e você está muito correta sobre isso. Porque a gente, às vezes, quer imprimir alguma coisa. E como eles são muito literais... Depois Qual é o risco, né? Exato, porque daí não vai fazer sentido nenhum aquilo que a gente está falando. E percebe que, na verdade, a gente faz isso na vida para todo mundo? Nossa, sei lá, eu pensei tudo. agora numa coisa, fiz uma relação aqui. Eu vou ir num parque aquático. Aí tem aquele pai que quer muito que a criança desça no tobogã. E ela tá apavorada. E aí ele fala, isso é muito bom. Não. Aí cata a criança e fala, não, você vai gostar, isso é muito bom. E a criança vai aos prantos. Não é a mesma coisa também? Né? Assim, a gente quer que o outro passe por uma experiência e que ele vivencie consequências iguais às nossas. E às vezes as pessoas não vão vivenciar consequências iguais às nossas.
né? A gente brinca lá no nosso setor entre a equipe, tem uma que não come peixe, tem uma terapeuta que adora pitaia. Eu como pitaia, eu falo, gente, isso é uma mistura de nada com coisa nenhuma. Só é bonito, mas não tem sabor. Então, cada um vivencia a experiência de uma maneira, né? E a gente já teve experiências também de termos terapeutas que eram seletivos. E de falar assim, eu não dou conta de expor e fazer isso com a criança. Mas fazer o quê? De falar para ela provar. Torturar. Porque eu sei... E assim, não era nada. Tortura. Né? Porque eu sei como é difícil quando alguém me pede para provar, né? Então, não tem jeito. As nossas relações são permeadas pela nossa história de vida. A gente vai se comportar de acordo com a nossa história de vida. A minha história de vida com alimento, eu acho que é gostosa, assim. Eu tenho prazer com comida, apesar dela ter outras funções também na minha vida. Mas a gente precisa pensar nisso, né? Tem. Eu sempre falo com muito prazer, assim, do alimento pro Arthur. Mas, apesar de, acho que às vezes utilizar palavras erradas para definir, acho que também tenho tido esse cuidado de, por exemplo, quando eu vou explicar para ele questão de legumes, de saladas, porque ele come hoje. Na comida ali, no prato, assim, né? E aí, às vezes, vamos supor, ele vai ao banheiro e eu explico, porque às vezes eu falo o que precisa, ou do porquê. Então, eu deixo ele escolher. Isso. E aí, às vezes, né, se ele tá mais ressecado, ele fala assim, mamãe, compra beterraba, tá? Pega lá o brócolis, ou não sei o quê. Tipo, não é nem que ele tá com vontade de comer aquilo, Mas né? isso é muito bom. Aí... Ele tá entendendo a função do alimento no organismo. Então, você coloca aquilo na comida hoje também. Isso. Você, essa semana, mamãe, também você não... Eu não comi beterraba essa semana, sei lá, você não caprichou sei lá, nos legumes. Mas ou olha algo que do maravilhoso, tipo. Porque ele entendeu que existe, a culpa é sua. Existe um reflexo funcional no organismo dele, de funcionamento, né? Assim, enfim. E aí, o último critério, né? Eu citei aqui alguns critérios. O último critério que a gente coloca, que é o mais, sei lá, chamado mais difícil, mas a chave de ouro é a família estar apta a manter os procedimentos e a seguir com os avanços na ausência da equipe terapêutica. Então, se a gente já conseguiu tudo isso, a criança está voando, mas a gente vê que a família não tem ainda condições de manter isso na nossa ausência, se a gente dá alta, provavelmente eles vão voltar. Em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses, falando o quê? Parou de comer tudo. Porque se eles não estavam habilitados para dar sequência, olha o tanto de esforço que você faz. Você sabe o que é o dia a dia. Se você não fizesse o que você faz, seu filho comeria? Não, então, de jeito nenhum. E aí, quando a gente coloca esse critério, a lupa não é no outro, a lupa é na gente. Tá, se eu tenho um critério de alta que diz que eles têm que estar aptos na minha ausência, o que eu estou fazendo como terapeuta para que eles fiquem aptos na minha ausência? E a gente chama a responsabilidade pra gente nesse sentido. Né? Vai ser um treino em casa, vai ser, enfim. O que a gente faz? E aí... Eu acho que um erro que às vezes, um equívoco que as pessoas cometem na intervenção com pessoas autistas, não só para alimentação, né, mas de maneira geral, é parar para pensar na generalização depois que você conseguiu habilidades com a criança. Eu já vim até aqui, agora como que a gente vai generalizar? Agora vamos treinar os pais. Não, a gente tem que fazer isso desde o dia 1. Desde o começo, né? Desde o começo. Então, o ponto da generalização, ele tem que fazer parte do processo, do plano de intervenção comportamental da criança, desde o planejamento. Então, não deixa lá pra frente, entendeu? Porque se a gente já tem uma pessoa rígida, você vai ter um ganho para chegar lá e ter que trocar tudo aquilo que você já fez, entendeu? Eu acho que é por isso que eu tenho funcionado com o Arthur. Porque todas essas minhas tentativas, elas têm sido feitas em todos os lugares. Perfeito. Então, é na minha mãe, é quando a gente viaja, é na minha sogra. Assim, então, de flexibilizar os comportamentos dele, né? Então, assim, ele tem essa questão do alimento novo, de ser comigo, né? De não... A minha dificuldade foi realmente assim... E aí ele come com a minha mãe e com o Roberto. Foram as pessoas que eu consegui ampliar. Mas então, a minha tentativa... Se você for dar um alimento novo e sua mãe estiver junto, ele aceita? Se ela estiver no mesmo ambiente, assim? Às vezes ele pede para ela sair. Tá. Ou então, não quero que fique olhando. Ele não gosta que fique olhando para ele. Pelo que você fala, ele não quer se sentir observado, Exato. Né? De alguma maneira. Exato. Eu acho que é porque, por exemplo, a mãe é muito ansiosa. Acho que, no fim das contas, os outros são muito ansiosos. E comigo ele sentiu a tranquilidade. Sim.
Não se sentiu pressionado, né? Exato. Então, olha como é importante a sua família receber orientação, né? Que eu já tô pensando aqui em estratégias que dá para fazer com a sua mãe. Mas é isso, precisa do suporte. Até porque, Mirella, a carga fica muito pesada para uma pessoa só. Fica, né? total. Então... E toda vez que o pessoal vai oferecer coisa nova para ele, é sempre coisa nada a ver. É sempre uma tentativa, ou é um pedaço grande, ou é uma textura que não faz parte dessa cadeia, assim, que não, eu sei que não vai ser confortável. Mas é que você já tem um raciocínio terapêutico, você sabe? já tá pensando... Ou então eu falo assim, poxa, vai tentar uns chips de uma fruta, assim, mas aí você vai tentar o chip salgado do negócio. Pô, manter o raciocínio no chips do doce do negócio ali, é mais chance de dar certo. Sim. Então... Toda vez que é um terceiro ali, como não tem o raciocínio terapêutico do negócio... Só que o Arthur, ele até tenta, sabia? Ele até prova. Mas daí não dá continuidade, né? Entende? Me parece que se você tiver um plano sistematizado, ele vai voar. Mais ainda do que já tá voando. Então... E aí, acabou que eu achei que funcionaria mais entre nós ali, família... Você combinado eu com ele. Sim. E no sentido da independência dele. Vamos parar de colocar mais gente na equação? Arthur, você tá pronto. Para os outros não tem que mais te dar comida. Você tem a questão motora, você tem a coordenação para isso. Você tem 7 anos, vai fazer 8 anos. É a autoalimentação Você tem mesmo, autoalimentação, né? Então, vamos aqui, o do teu prato. Então, de 10 colheradas, eu vou te dar a primeira, a segunda aqui, o restante você vai montar. Eu tô montando o seu prato, mas você vai me ajudar. Você que busca, você que leva de novo, tira o restante da comida, né? É porque o mais difícil que é a comida, você já conseguiu. A autoalimentação, pelo menos na minha visão, dentre os alvos, ele seria o menos complexo. Não vou chamar nem de fácil, né? Porque cada criança tem uma demanda. Mas eu acho que é mais complexo você conseguir inserir os alimentos do que fazer ele comer só, né? É porque, como assim, o conforto dele é a batata palha e a farofa. O restante, e ele não come nada isolado. Então, eu falei para ele, a gente tem 2 possibilidades. A gente pode tentar alimentos novos também, ou dos que você já come, a gente pode tentar sozinho. Então, a carninha sozinho, ou só a carninha e a farofa, porque vamos supor que a gente... Mas dos problemas o menor também, porque em qualquer lugar ele tem a opção de misturar no prato. Você tem a opção não de misturar. Limitante. Mas aí eu falo assim, ó, por exemplo, a gente tá na praia. Veio uma porção. Veio a porção. Tá. Você já tá, visão de futuro. Mas é o que eu falo assim, Você sempre já de autonomia. Mas é sempre, eu falo, a gente tá no parque aquático, então, porque... Quando esse alimento aparecer isoladamente, o que a gente faz? Né? Então, porque aí é sempre pensando de facilitar, filho. Você quer ficar lá na praia, mas a gente tem que voltar pro hotel, porque lá na praia só tinha o isolado. Então, mas aí todas as crianças vão ficar. Pois mas as crianças comem só a porção aqui. Você não pega a carninha sozinha do jeito que tá. Ou só do jeito aqui na farofa. Então, ou a gente... Então, vamos tentar trabalhar isso, que vai facilitar para você a tua vida? Sim. A hora que você pegar só ou tentar a batata frita, você tá na batata palha, tentar a batata frita, vai facilitar a tua vida. Sim. Né? Então, essas questões. Então, é legal que você tá começando ele tá conseguindo agora argumentar em benefício dele, né? Isso. Então, isso é muito bom. Então, aí é por isso que eu falei assim, em vez de eu ficar tentando, mais pessoas ali, assim, você... Vamos nós aqui, você aqui que vai facilitar para você, do teu interesse, você que quer. Legal. Porque ele tem interesse social, o bom do Ele Arthur, quer estar, né, nesse meio. Entendeu? Então, para ele é um problema, reforço. porque ele quer estar, né? Exato. Porque para criança que não é um problema perder, aí você não tem nem essa Não fonte tem. de negociação, né? Tudo bem, não tem problema ficar em casa, não tem problema ir pro hotel, graças a Deus. Isso. Né? Você entendeu? Então, aí é nisso que eu vou ir trabalhando. E aí, acaba que, para mim, assim, eu vou pensando, a minha alta para ele, né? Minhas altas são sempre assim, financeiras, pra te dar alta, porque não tenho meu dinheiro para pagar a tua terapia, uma alta temporária, né? E do tanto que eu vou conseguindo a gente ali, mas que é pesado, é pesado. Eu imagino. Que é pesado, e parabéns pesado. pela sua dedicação. Não sei se a palavra é parabéns não ou não, sei mas também. assim,
Que bom que ele tem você, Mirella, de verdade. Olha, Porque menina. com certeza isso faz diferença na vida dele, né? Eu sempre fiquei... A minha preocupação sempre foi de habilitar, realmente, o Arthur. Pra a hora que eu não tiver. Porque eu sempre falo isso pra ele. Não sei, eu posso estar Cuidado aqui, pra não posso não apavorar tá. o menino, tadinho. Não, mas eu falo assim, às vezes a mamãe tem que trabalhar, Ah, sim. né? Às vezes Sim. eu não vou estar aqui, assim, às vezes Na minha tem, ausência, na por minha qualquer ausência, motivo, por qualquer né? motivo, você tem que se virar, né? Não fico criando, às vezes, Uhum. ainda, né? Eu falo, você tem que conseguir se virar, filho. Todo mundo precisa conseguir se virar de alguma forma. Uhum. Daí aí ele até, no começo eu até falava assim, nem que seja com o seu lanchinho. Uhum. Fome, então não vai comer comida, mas então o teu lanchinho. Então, Sim. cada fase foi uma fase, Sim. mas no sentido de se virar, de não passar fome. Sim. Que é, de novo, aquilo que aí a gente volta nessa questão da alimentação, né? E aí, do cerne, poxa, Sim. tá alimentado. Sim. E aí é uma cascata, né? Porque se você não tá bem alimentado, você não aprende bem, você também... Tudo isso influencia no restante, né? Tudo isso influencia no restante. Aqui, quando você... a equipe de uma terapia alimentar ideal, ela é composta por fono, Hoje eu tenho fono, nutricionista e psico, mas nunca acaba aí, né? Isso eu tenho na minha equipe interna, de contratados. Mas a gente vai fazer um paralelo muitas vezes com gastro, muitas vezes com uma terapeuta ocupacional. Então, depende da demanda da criança, porque tem criança que tem uma demanda muito explícita para algum profissional, mas não tem para outro. Então, por exemplo, o dentista. Às vezes as pessoas não cogitam dentista. E já teve criança que chegou que a gente falou, não, se não for para o dentista, a gente não tem como fazer intervenção alimentar. Porque a criança tinha uma hipersensibilidade intraoral, por exemplo, os dentinhos estavam podres, e se a gente ficasse ali tentando fazer uma alimentação com dor, nossa, só traz prejuízo. Né? Outras não, tem que ter uma parceria com o terapeuta ocupacional. Fisioterapeutas já ajudaram na equipe. Então é bem, bem interessante. Até no livro que a gente lançou no ano passado, eu e a Giovana Perandim, a gente dividiu em duas partes, né? A parte 1 desse livro, ele é só de pessoas em uma equipe interdisciplinar. Então tem dentista, tem TO, tem fono, tem físio, tem gastro. Não quero esquecer ninguém. Mas a gente foi colocando especialidades ali que a gente julga que são relevantes. Nem toda criança vai precisar de todos. Sim. Né? Porque a gente vai particularizar esse processo. Agora, lá na Nexo, né? Eu não abro mão de Nutri e Fono. Não abro. Porque a Nutri é quem vai dizer o que eu vou inserir e a gente vai decidir como inserir. Então, não sou eu que defino se ele está correto ou não, adequado ou não com proteína, com carbo, enfim, com legumes e verduras, porque eu não sei fazer essa análise. Não é a minha área de competência. E a Fono, ela avalia todos os casos, sem exceção, para garantir que essa criança está apta a entrar num processo de terapia alimentar. Ou, se ela tem alterações significativas, se ela tem que fazer a intervenção fonoaudiológica na paralela, não de linguagem, né? Relacionada aos aspectos de MO, ou se eu tenho que esperar, tem algo muito grave que ela tem que primeiro fazer um tipo de intervenção e ir para outra. Porque tudo é risco. Eu não vou colocar um pedaço 3x3 na boca da criança se ela tem risco de aspiração. E eu não sei avaliar isso. Então, essa fono que vai avaliar. Tem alguma suspeita de disfagia? Não tem disfagia? Tem uma hipotonia? Então, tem uma hipotonia, mas não impede a intervenção. Mas você pode começar com alimentos dessa textura, por exemplo. Já teve crianças que a gente fez um procedimento de inserção de batata. Ele só podia começar a introdução com purê. À medida que a fono foi avançando, a gente foi mudando a textura até que ele pudesse morder pedaços, a gente muda o tempo de cocção, aí lá na frente vira uma batata palito, com segurança, né? Para que não tenha nenhum outro tipo de prejuízo. E uma coisa que eu aconselho fortemente as equipes que forem trabalhar é ter cursos de primeiros socorros, né? Por lei, as clínicas têm que ter, né? A Lei Lucas, se eu não me engano, né? Que já teve uma criança, que teve um engasgo, e aí instituições de maneira geral, escolas, precisam ter esse curso de primeiros socorros. Quando você trabalha com alimentação, eu acho que vale um cuidado adicional, porque alguém pode se engasgar, nem sempre a sessão está 100% amarradinha ali, feliz e contente. Eventualmente a criança pode chorar na sessão, ela pode... E aí acho que tudo isso vai envolvendo riscos, né? Então a gente tem um certo cuidado em relação a isso também.
É importante você falar isso. E às vezes as pessoas nem pensam nisso, né? Com certeza. Imagina. Tem que tomar um cuidado aí. Nossa, gente. Eu indico que todo mundo faça, independente de trabalhar com alimentação ou não, né? Mas eu acho que quando a gente está falando de alimentação, deveria ter um cuidado adicional. Essa criança pode ter uma alergia que a gente não conhecia. Então, a gente tem vários critérios lá, né? Quando a família entra, ela preenche um monte de formulários. Preenche formulários de alergia, se a criança tem histórico, se não tem, se a gente pode apresentar os alimentos que a gente lista, tudo eu tenho um cuidado. E aí, às vezes, a família põe que não tem, né? Não tem um histórico de alergia. Mas a criança comeu na vida 5 itens. Então, ela não sabe, na verdade. Né? E aí, a gente foi descobrindo ali, eu fui aprendendo com a Nutri, por exemplo, banana é um dos alimentos mais alergênicos. Banana? Foi minha reação, banana. É uma das frutas mais alergênicas. E é o que todo mundo dá. Sim. Né? E a gente tem que ficar atento. Um dos primeiros alimentos que a gente dá para criança é a banana. Tem que ficar atento. Tem crianças que não podem nem com traços de... Então, dependendo do nível que essa criança tem de alergia, você não pode esquentar as coisas no mesmo micro-ondas. Você não pode usar a mesma buchinha para lavar os pratos ali no consultório. Então, hoje eu não tenho cozinhas separadas, né? Infelizmente, ainda não tenho estrutura para isso. Mas se a gente tem criança que tem histórico de alergia, a gente não usa nem nada da nossa clínica de utensílios. Vem tudo com a criança e volta com a criança embrulhada. A gente nem lava lá, por uma precaução, né? Entendi. Nossa. Imagina. Não, mas é importante mesmo você falar, porque é certeza que o pessoal muitos não se atentam. Não pensam sobre. E às vezes não sabe, é o desconhecimento mesmo. Sim. Já teve criança que chegou e aí a Nutri levantou ali, opa, será que tem alguma intolerância ou alguma alergia? A família fala que não, e ela vê o padrão de fezes, ela vê o padrão clínico e fala, não, tem sim. E aí começa a testar, faz retiradas de alguns itens, aí melhora a distensão abdominal, muco nas fezes, por exemplo, aí some o muco nas fezes. Porque a gente não na vida real, leigos, né? A gente não é treinado para detectar isso. A gente não sabe o que pode representar uma alergia ou não. Às vezes a criança tem um problema respiratório, que pode ter um fundo alergênico e ninguém sabe. Né? Por isso que a equipe inter é importante, né? Para olhar para cada pedacinho desse e a gente não ter a criança recortada também. Todo mundo tem que fazer parte do mesmo objetivo comum, né? Tá certo. Cíntia, obrigado mais uma vez pela participação. É um prazer. E, pessoal... Quero voltar mais vezes. Ai, mas eu quero mesmo. Ficar conversando o dia inteiro. Em breve a gente vai conversar de novo, que vai ter uma aula exclusiva aí para os membros do canal, né? E que é até uma dica para o pessoal, para quem quiser e puder se tornar membro do canal, né? Tem aulas aqui que são exclusivas para os membros por R$ 7,99 por mês, né? Nem uma coxinha, gente. O valor de uma coxinha tá mais caro. No aeroporto, né? nem de uma Não, coxinha. nem de uma coxinha. Então, em breve aí também vai ter uma aula da Cíntia, mais uma vez, generosamente aqui pro canal, vai contribuir com todo o seu conhecimento, entendeu? Então, para vocês que puderem e quiserem. Para quem não puder também, não tem problema. Se inscrevam no canal, que é gratuito. Tem, sei lá, 240 episódios já no ar aí para vocês. É muito conteúdo. E compartilhem, né? Com o máximo de pessoas que vocês puderem. O intuito aqui é compartilhar mesmo conhecimento para o máximo de famílias possível. Mais uma vez, obrigada, então. Eu que agradeço. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.